Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se você curte tudo isso, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai seguir explorando aqui o Cultos Inomináveis, um RPG baseado na obra do H.P. Lovecraft, com uma pegada diferente, né? Colocando os personagens no papel de cultistas, trazendo a ambientação para o mundo moderno. Então a gente está dando uma passada geral aqui pelo livro, explorando capítulo a capítulo, selecionando os pontos mais interessantes para vocês terem uma ideia geral da coisa, beleza? Se você está chegando agora, confere aqui a nossa playlist exclusiva do Cultos para assistir a série desde o início, ou pegar algum vídeo que você perdeu, refrescar a memória, porque hoje a gente vai finalmente fechar o capítulo que fala do sistema. Então a gente abordou aí em vários vídeos alguns detalhes do sistema, e só pra gente encerrar, falta falar aqui da evolução dos personagens e a questão do equipamento. Eu confesso que quando eu olhei assim inicialmente, eu disse, bom, eu posso pular isso aqui, ou posso espremer isso aqui no vídeo anterior, mas quando eu li com mais detalhes, eu digo, não, acho que tem coisas interessantes que vale a pena a gente explorar com um pouquinho mais de detalhes, beleza? Então vamos lá. Uma das coisas que eu achei mais interessantes aqui nesse sistema de evolução do personagem do Cultos Inomináveis, né, do sistema Itos, é justamente o fato dele não trabalhar com aquele conceito de XP, tá? Que eu acho que é o mais comum entre os RPGs, né? Você trabalhar ali com algum tipo de pontuação para o seu personagem ir acumulando e ir galgando níveis ou adquirindo novas características. Aqui, a ideia geral é a seguinte: os personagens eles vão melhorar em alguns aspectos e piorar em outros, de acordo com o tempo e com as escolhas que eles fizerem, né? Então, por exemplo, se o personagem dedica mais tempo para melhorar numa questão acadêmica, em tese, sobra menos tempo para ele praticar atividade física, ou malhar, ou qualquer outra coisa que ele resolva deixar de lado, e ele vai piorar nessa habilidade. Porque assim, pelo menos, regra geral, e se vocês lembrarem de algum outro exemplo que não seja assim, por favor, deixa aí nos comentários, mas o que eu consigo lembrar rápido é porque normalmente funciona da seguinte maneira: você não piora, você pode não melhorar, né, em outros atributos que você decidiu não colocar pontos de experiência, você não piora neles. Aqui, no sistema Itos, você tem essa possibilidade, porque como você não vai ter o XP, o que vai acontecer na verdade, com alguns detalhezinhos que a gente vai ver daqui a pouco, você vai rearranjar os pontos, você vai transferir pontos de uma característica para outra. Então, via de regra, tá? Tem uma exceção para isso, você não vai ganhar pontos novos para distribuir, você vai rearranjar o que você já tem. O livro ele vai trazer aqui duas possibilidades de evolução do personagem, tá? A primeira delas é o que ele chama de mudança, que é justamente essa questão do rearranjo dos pontos. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Mudança é o modo usual de evolução dos personagens em Cultos Inomináveis. Com o passar do tempo, o personagem se afasta de suas origens e se torna uma pessoa diferente, que sabe fazer coisas diferentes porque se dedica a outras coisas e tem outros interesses. Em termos de jogo, uma mudança consiste em uma das seguintes modificações do personagem: transferir um ponto de uma característica para outra, transferir 2 pontos de uma habilidade ou 1 ponto de 2 habilidades para uma ou 2 habilidades diferentes, ou alterar um aspecto, um traço, um marco, o nome de uma habilidade, ou até mesmo o conceito do personagem ou a sua complicação. Ou seja, abandonando um pouco aqui essa questão de um ponto para isso, um ponto para aquilo, mas a ideia geral é essa: você vai rearranjar o que você já tem. Você não vai ganhar pontos novos, tá? Para aumentar a sua quantidade de poder, vamos colocar dessa forma. E isso aqui, como o próprio livro fala, é o modo usual de evolução do personagem, tá? É a maneira padrão de você melhorar, entre aspas. A segunda forma é o que o livro chama aqui de melhoria. No caso aqui da melhoria, você vai sim ganhar pontos extras, tá, para distribuir entre as suas características e habilidades, mas ela não é a forma usual de evolução do personagem e ela também não acontece toda hora. É uma coisa mais rara, mais ligada à questão do próprio desenvolvimento da história. Vou ler aqui o trechinho para vocês, olha só. Uma melhoria é reduzir o atributo drama do personagem em 1 ponto em troca de alguma das seguintes modificações. Ou seja, primeiro, que ainda assim você tem uma perda. Você não vai ganhar de graça pontos extras. Você vai reduzir 1 ponto do seu drama, que é aquela característica coringa, né, que a gente já viu que pode ser utilizada em diversas ocasiões. Então você perde 1 ponto de drama para ganhar pontos extras para distribuir da seguinte forma: adicione 2 pontos a uma característica ou 1 ponto a 2 características diferentes. Adicione 1 ponto a uma característica e 2 pontos a uma habilidade, ou 1 ponto a uma característica e 1 ponto a 2 habilidades diferentes. Isso aqui, enfim, é só continhas. Mas a ideia geral, de novo, é a mesma história. Você vai perder 1 ponto em uma característica para ganhar esses pontos extras para distribuir conforme você queira, segundo as orientações que o livro dá aqui, tá?
Outro detalhe interessante é que no sistema Itos, no Cultos Inomináveis, a evolução ela se dá de uma forma muito mais lenta do que em outros jogos, pelo que eu estou percebendo. Porque o que é que o livro recomenda aqui? Que essa evolução aconteça apenas entre histórias, tá? Entre duas histórias, não é entre uma sessão de jogo e outra, alguma coisa assim. Então é uma evolução mais lenta e mais progressiva. E ainda assim, o livro recomenda que você tenha no máximo uma mudança entre uma história e outra, tá? Dependendo do tempo que passe entre uma história e outra, ou dependendo do que o grupo entre em acordo, ou dos acontecimentos da história, o mestre pode permitir duas, mas não mais do que duas, ou não muitas mudanças entre uma história e outra, a não ser que se passe muito tempo e você, claro, construa ali uma explicação, uma narrativa, o que seu personagem fez durante esse tempo prolongado para engatilhar essas mudanças. Mas, em princípio, regra geral, evolução apenas entre uma história e outra, e uma mudança por personagem, tá? No caso da melhoria, é mais difícil ainda, porque a melhoria ela vai depender de um efeito dramático, de um evento tal que possa mudar o seu personagem de uma forma mais profunda. E isso, o livro é taxativo. Uma melhoria de cada vez, tá? Mas, como ela está mais ligada à questão da narrativa, dos acontecimentos da história, a melhoria pode acontecer entre sessões, tá? Então, se naquela sessão específica teve um evento ali grandioso que alterou o seu personagem profundamente de alguma forma, você pode promover essas alterações de melhoria entre uma sessão e outra, beleza? Por fim, pra gente encerrar de vez o capítulo aqui de sistemas, falta falar um pouquinho de equipamento. Como vocês podem ver, a parte que o livro trata de equipamento é bem pequena, é só isso aqui mesmo, tá? Virando a página aqui, a gente já vai ter o conto pro próximo capítulo. Então, o que é? O sistema Itos não tem equipamento, você não vai ter uma tabela de armas, armaduras, etc e tal. Não, ele até comentou um pouquinho sobre isso, né, no capítulo do combate, lá na parte do combate, né, que a gente comentou o dano das armas e tal, o tipo de armadura, que aqui são roupas reforçadas, porque a gente está no período contemporâneo, né, então não tem nada de armadura propriamente dita, armadura medieval. Mas assim, o lance do equipamento aqui é baseado no senso comum, tá? E não precisa, é o conselho que o livro dá, você não precisa entrar nos mínimos detalhes da coisa. Use o bom senso, já que nós estamos no período contemporâneo, no mundo atual, você tem ideia do que está disponível, do que não está disponível e como é que funciona a maioria das coisas. Então use o seu bom senso e esse será o equipamento que os personagens terão acesso na sua campanha. Eu vou ler só um trechinho aqui, porque eu acho que fica interessante para vocês pegarem a ideia geral que o livro traz sobre isso. Olha só. Não se preocupe em calcular o consumo de energia ou similar dos objetos que precisem. Suponha que os personagens envolvidos em um tiroteio tenham balas suficientes e que as baterias das lanternas durem o tempo que for necessário. Mais uma vez, recorra aos aspectos implícitos, que a gente já comentou aqui em vídeos anteriores, para alterar essa situação a serviço da história. Ou seja, sempre em prol da narrativa, sempre em prol do momento dramático mais interessante. O mestre do jogo pode dar um ponto dramático ao personagem para que a sua pistola trave ou fique sem munição, ou para que as baterias de sua lanterna se esgotem no momento mais inoportuno. Ou seja, aqui, só para reforçar aquela ideia de que você pode ativar aspectos negativos, ou como ele fala aqui, aspectos implícitos, para trazer mais drama para a história, para colocar os seus personagens ali numa enrascada, claro, desde que isso faça sentido na narrativa e desde que isso seja feito para melhorar a história e não para ficar criando somente armadilhas para exterminar os seus personagens. Porque se você fizer isso, acabou o jogo, beleza, vai todo mundo para casa e ninguém joga mais, né? Então a ideia aqui é usar esses elementos, usar esses aspectos implícitos de uma forma que seja positiva em prol da história, como ele coloca aqui, beleza? Então com isso, a gente encerra aqui o capítulo do sistema, um capítulo extenso, mas acho que deu para extrair a essência da coisa e as mecânicas mais relevantes para o jogo. Espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, seu comentário, para a gente continuar trocando ideias aí no bate-papo. E no próximo vídeo, para quem estiver acompanhando a gente, vamos entrar no capítulo 4, que vai falar de ambientação. Estou falando aqui desde o início da série que um dos diferenciais do Cultos Inomináveis é justamente o fato dele trazer para o mundo moderno essa atmosfera aí dos mitos de Cthulhu. Então, a partir do próximo vídeo, a gente já vai começar a explorar isso, beleza? Se você não quer perder e ainda não está inscrito, se inscreve logo aqui, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.